Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus e as deixe abertas aí no capítulo 15, por favor. Mateus capítulo 15, nós temos usado essa estratégia dos ditados populares aqui para jogarmos luz da palavra de Deus em alguns ditados populares da nossa cultura, não é? E o de hoje é um muito pequenininho, mas também bastante popular, até porque é um ditado popular. Quem não chora, não mama. E eu fico muito feliz, irmãos, por conta de como isso tem estimulado as pessoas, né? A gente cria uma expectativa assim, o que será, né? Como que pode ter o título de uma mensagem com um ditado popular desse? E outra coisa que eu vibro também é com as ilustrações, não é? O Ilcinho tem caprichado nas ilustrações e tem até enchido o nosso coração de alegria, sim. Muito bem, Mateus 15, quero chamar a atenção de vocês para do capítulo 15 de Mateus, nós lermos a partir do versículo de número 21. Eu pincelei o versículo 22 para colocar no banner, mas esse versículo aí eu acho que poucas pessoas têm a curiosidade de ler, mas nós vamos estar entrando com este provérbio dentro desta passagem bíblica da história dessa mulher aí, conhecida como mulher Ciro-Fenícia ou então de Tiro e Sidom. Olha o que diz o versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, queridos? Quem não chora não mama, não é? Você consegue ver esse ditado aqui dentro, assim, tão gritante agora? Irmãos, é interessante, não é? Como Jesus tem um tratamento assim muito peculiar para cada um. Impressionante, né? O mundo está chegando a quase 8 bilhões de habitantes, e Deus, na sua onipotência, consegue particularizar cada um desses habitantes. Nós encontramos aqui Cristo deixando bem claro que não dá para padronizar as ações de Deus. Nós não podemos colocar Deus dentro de um padrão, dentro de um conceito. Ele está sempre pronto para nos surpreender, por conta do objetivo claro que Jesus sempre vai ter com cada um de nós, chamar a nossa atenção, porque para que nós entendamos que Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um jeito especial de tratar cada um de nós. Por isso é que ele não padroniza suas abordagens. No seu objetivo explícito bem, em Lucas 4,18, que a Bíblia diz que ele veio para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, trazer restauração, vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando que é o ano aceitável do Senhor, queridos? O ano aceitável do Senhor começou desde o dia da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, começa-se esse ano
o ano aceitável, o tempo da graça de Deus. E Jesus então, para alcançar esse objetivo, ele não perdia tempo. Jesus fazia até dormindo ele ensinava. Jesus fazia da sua vida um ensino, um momento, um tempo de ensino. E nesse objetivo de tocar as pessoas, ele fazia de tudo para deixar bem claro isso. Vamos olhar, irmãos, pensando nesse ditado, tá? Fique com o ditado aí na mente: quem não chora não mama. Nós vamos olhar para esse drama aqui. Esta mulher, que coisa interessante. Essa mulher chega para Jesus com a sua grande crise, de estar com uma grande angústia, pois a sua filha, ela tem um diagnóstico, estava terrivelmente, segundo ela, algumas Bíblias dizem miseravelmente endemoniada. Esse mistério da possessão demoníaca, da qual não quero entrar, porque a gente poderia tratar sobre essa questão de possessão com mais detalhes, mas essa coisa misteriosa, essa experiência, essa coisa terrível de pessoas que são invadidas por demônios, e ali estava a filha dessa mulher, e na avaliação dela e no diagnóstico dela de mãe, ela fala para Jesus que a filha dela estava terrivelmente. E as mães são assim, né, queridos? As mães são mais sensíveis. Quase sempre as mães sabem o que está acontecendo. Tem uma outra passagem bíblica em Lucas 17, que é o pai, ou melhor, em Mateus 17, que é o pai que traz o filho para Jesus. O pai totalmente avoado. O pai estava, eu trouxe meu filho aqui que é lunático. O problema do menino era outro, mas nós, os pais, não somos, os homens, não são tão sensíveis assim, né? As mães não, as mães geralmente acertam nos diagnósticos. E ali estava aquela mulher que veio com um objetivo, ela estava pronta para fazer o que fosse preciso para curar a sua filha, para libertar a sua filha. E ela começa então chorando, reclamando, ou pedindo, clamando. Ela chega a Jesus e clama. E ela começa então, como todos nós, olha aqui para mim, a já enfrentar as primeiras barreiras entre o que Deus quer fazer conosco e o que acontece em volta de nós. A primeira coisa é uma coisa que nos compromete muito, que é a insensibilidade dos discípulos de Jesus. Irmãos, quando você vai ler a Bíblia assim, você vê aqueles 12 homens, como aqueles caras eram viajados. Eles não acertavam uma, pouquíssimas vezes. Os discípulos, olha, vivendo ali com Jesus, vendo aquele Jesus amoroso, Jesus que dava atenção para todo mundo. Todas as vezes que os discípulos tinham oportunidade de demonstrar que eles estavam aprendendo com Jesus, eles me dão uma dessa aqui, a insensibilidade deles. Olhe para o versículo de número 23, por favor, queridos. Jesus, ao não responder nenhuma palavra, os discípulos já vão para o pior lado, né? Deus está em silêncio. O que os discípulos fazem? Os discípulos usa a mesma metodologia da mulher, vai rogar para Jesus, mas rogar para Jesus dispensar aquela mulher. Sabe aquela suposição de ver o silêncio de Jesus, e aí eles pedem para Jesus mandar a mulher embora, porque a mulher vinha clamando, vinha incomodando. Sabe o perigo que nós corremos, irmãos? De desconsiderarmos as pessoas na sua angústia. Parece que a pessoa está inflacionando o problema dela, parece que ela está exagerando, e a gente começa já a julgar, a já condenar, a já falar que isso é frescura, não precisa desse escândalo, para que pedir assim? Não está vendo que Jesus não está querendo te atender? É um perigo isso, sermos insensíveis, acharmos que Deus não está querendo agir, não valorizar
não parar e pensar que ali tem uma alma angustiada e que se está buscando ajuda, precisamos arranjar uma forma de ajudá-la. Os discípulos então demonstram isso, e eles estão num sistema, irmãos, muito comum, porque eles eram motivados, não pelos ensinos de Jesus, mas pela religião deles, pela religiosidade deles. Essa mulher está sendo desafiada. Jesus está num momento intenso de ensino, não só ali para aquele momento, mas para todo o tempo. Quanto de nós já não enfrentamos o aparente silêncio de Deus, ou desprezo de Deus? Parece que Deus não está ligando, parece que o céu está com um teto de bronze assim, Deus não quer ouvir. A gente olha para o versículo de número 24, Jesus, quando a gente lê assim com os nossos valores, a gente vê Jesus estranho aqui, né? E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher estava num objetivo tão grande, irmãos, porque Jesus, olha aqui para mim, Jesus tem sempre uma prioridade. A prioridade de Jesus não mudou, que é atender o seu corpo, atender a sua igreja. Nós somos prioridades para Deus. Nós somos prioridades para Deus. As ovelhas, Jesus fala assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O desprezo de Jesus era aparente, porque Jesus estava com essa intenção. Aquilo que você vai aprender aqui é parte da intenção de Jesus. Eu não vou conseguir completá-la totalmente por conta das minhas limitações, mas Jesus estava ensinando ali como ele sempre fez. Jesus estava ali deixando bem claro que ele estava num momento intenso de ensino, fazendo com aquela mulher, olha aqui para mim, o que era preciso ser feito para aquela mulher, para aquele caso, para aquela situação. Não padronize Jesus, não crie uma metodologia única das abordagens de Cristo, da ação de Deus. Ele é surpreendente, ele é maravilhosamente surpreendente, ele faz diferente com cada um de nós, e isso é que nos atrai em Cristo. A religião tenta padronizar, mas ele não. Diante de tantas barreiras, aquela mulher, ela começa a demonstrar, mesmo Jesus dizendo aquilo, a Bíblia diz, acompanhe comigo aí, a reação daquela mulher. Então chegou ela e adorou dizendo: socorre-me, Senhor. Aquela mulher nem ligou para o que Jesus estava falando, ela veio adorando o Senhor mais intensamente, e chorando e clamando: Senhor, socorre-me. Meu caso é um caso grave, eu preciso da sua intervenção. O que você está querendo? Você, estou falando contigo. Que preço você está pronto para pagar por isso que você está querendo? Até onde você está disposto a ir? Quanto você vai orar? O quanto você vai insistir com Deus? O quanto você vai adorar? O quanto você vai deixar bem claro que você, na sua avaliação, você precisa da intervenção divina? Essa mulher, irmãos, é tremenda demais. Eu acho que os autores do ditado "quem não chora não mama" foram estimulados, né, por a história dessa mulher. Essa mulher, irmãos, estava disposta a ir até onde fosse possível para resolver o seu problema. Jesus começa então a fazer um tratamento com aquela mulher. No Evangelho de Marcos, a Bíblia traz a informação no capítulo 7, 26, os irmãos não precisam abrir lá, que essa mulher era uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, não é?
a Bíblia diz. Irmãos, no tempo de Jesus, a xenofobia, que é um mal da humanidade, ela era institucionalizada. Vocês lembram, né, que xenofobia é o nome que nós utilizamos com relação ao preconceito, à hostilidade, o ódio, que pessoas se manifestam uma contra outras por elas serem de outra raça, por elas serem estrangeiras. No tempo de Jesus, isso era institucionalizado. A xenofobia era algo aceito. Por exemplo, o grego era xenófobo com relação aos judeus. Os judeus odiavam os gregos. E aqui está uma mulher que estava primeiro vencendo o orgulho dela, porque os gregos se achavam. Um grego procurar um judeu, uma província de pobres, de ignorantes, lá na Palestina, para pedir ajuda, essa mulher estava sendo tratada no seu orgulho, no seu status social. Ela odiava, porque a xenofobia era institucionalizada. As nações, era normal. Um judeu tinha na cabeça que quem não fosse judeu só tinha duas utilidades: queimar no fogo do inferno, e o outro, ser combustível para o fogo não se apagar. A xenofobia era uma instituição naquela época, um preconceito social, e que a gente se encontra, né? A xenofobia é um mal da nossa época também, não é? Você já se irritou, irmãos, com algum venezuelano te incomodando? Você já ficou chateado porque eles entraram lá pela fronteira do Brasil, invadindo, tomando o emprego dos brasileiros? Pois é, quando a gente se irrita com alguém de outra raça, de outro estado, isso é xenofobia. Não sabe que ali tem um ser humano, que a raça dele jamais deveria nos afastar, mas sim nos ajuntar uns aos outros. Jesus então começa a tratar o mal daquela mulher, e é um tratamento duro, irmãos. Para aquela mulher, antes da bênção dela, vem um tratamento do orgulho grego. Os gregos orgulhosos da época de Jesus, preconceituosos com todos os outros. Jesus então está querendo que aquela mulher se autoconheça, e Jesus está querendo também demonstrar que ele não é como os outros, ele não é como os seus discípulos. Aquela mulher então adora Jesus, e Jesus misteriosamente tem esse tratamento esdrúxulo aqui, irmãos. Olhe para o texto, olhe para o versículo de número 25, depois 26, quando Jesus ouve o pedido de socorro daquela mulher. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Queridos, que tratamento! Aquela mulher, na sua atitude de adoração, está recebendo um tratamento de Deus ali. Ela está pronta para receber uma bênção chamada a bênção da humilhação, porque é isso que ela faz. E há um princípio na humilhação, irmãos. Mateus 23:12 diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E essa mulher aqui, vencendo todo o seu orgulho, toda a sua xenofobia, ela pega e se humilha diante de Jesus. Se eu fosse botar palavras na boca dessa mulher, para trazer para entendermos melhor aqui, aquela mulher começa a chorar, e ela começa a deixar bem claro ali: sim, Senhor, eu sou uma cadela. Se eu fosse transliterar o que aquela mulher disse para Jesus: sim, Senhor, é isso que eu sou uma cadela. Porém, como tal, aproveito todas as oportunidades para abençoar a minha casa, a minha família, a minha filha. É muito linda a atitude dessa mulher, irmãos.
ela está aqui sendo humilhada, mas a gente vai saber o resultado disso, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vos exalte. Essa mulher está deixando bem claro, irmãos, que ela está pronta para chorar, o quanto for necessário. Quem não chora, não mama. Eu quero então estimular você a fazer como essa mulher, chore diante do silêncio de Deus. Jesus por um tempo ficou em silêncio, a Bíblia diz assim que ele não respondeu nada, quando você olha aí, quando a mulher começa a pedir. Mas não pare de chorar diante do suposto silêncio de Deus. Não pare de chorar, não pare de clamar, não pare de buscar, porque você está cercado de pessoas que querem fazer você desistir, como os discípulos. Tem gente que não estimula a gente não, começa com palavras, você traz assim uma boa notícia, um desafio para a pessoa, olha, mas toma cuidado. Sabe, os responsáveis por levantar todas as dificuldades, pessoas querem fazer você desistir. Os seus discípulos, a Bíblia diz, chegando ao pé dele, rogar, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. Não pare, saibam o seguinte, irmãos, não desista de clamar a Deus, porque a prioridade de Jesus nesse texto, não é a mesma coisa, ele não é exclusivo, ele tem a prioridade dele, prioridade não é exclusividade. Quando Jesus diz para aquela mulher que ele não foi enviado senão para a casa de Israel, ele não estava dizendo que ele só atendia a Israel, ele tem uma prioridade, mas ele não é exclusivo. Jesus não abençoa só os crentes, Jesus não abençoa só quem ora, Jesus não abençoa só quem jejua, Jesus não abençoa só quem dá o dízimo, Jesus não abençoa só quem dá a oferta, Jesus não abençoa só quem canta, Jesus abençoa quem Ele quer abençoar, porque Ele tem as suas prioridades, mas Ele disse, aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Vamos aplaudi-lo por isso, irmãos? Lembra disso, prioridade de Deus não é exclusividade. Irmãos, tem uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, que eu gostaria de colocar aqui como um alerta para vocês. Jesus quer ensinar uma coisa para nós, quando Ele fala para aquela mulher, assim, que não é bom dar o pão para os cachorros. Como é que Jesus diz aí? Quando ele chama aquela mulher de cadela, ele porém respondendo disse, o versículo 26, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus ele me despertou aqui, irmãos, o que será que eu estou fazendo com os recursos que Deus tem me dado? Será que eu estou desperdiçando? Jesus está dizendo aqui, para a gente não desperdiçar. Sabe por quê? Muitos de nós têm tirado o pão dos filhos e dado para os cachorrinhos. Muitos, é bom, muitas pessoas são muito boas para os de fora, melhor pessoa mais educada que tem, voz suave, voz meiga, mas para os seus, ele é bruto, ele é carrasco. Então isso me chamou a atenção, falei assim, quantas vezes eu tirei o pão dos filhos e dei para os cachorrinhos, para os outros ser uma coisa, mas para os seus você ser um monstro. Isso é dar o pão para os cachorros. Você tem que tratar todos bem. Não pare de chorar. Creia que há um poder nas migalhas divinas. Que coisa maravilhosa que eu vi aqui, queridos. Aquela mulher no seu tratamento com Jesus, deixando bem claro ali que ela vai pagar o preço que for preciso para resolver o seu problema.
Esse caso traz esse poder das migalhas de Deus, migalhas divinas, que transformam cachorros em ovelhas. Glória a Deus, igreja. Foi o que aconteceu ali. Foi o que aconteceu ali, irmãos. Jesus deixa bem claro isso. Quando aquela mulher diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas. E aquela mulher deixa bem claro isso. Olha o que acontece. Jesus então faz daquela mulher o cumprimento de um princípio da sua palavra: aquele que for humilhado, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus Ele vos exalte. Olha que coisa linda, irmãos. Essa mulher diz assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí vem a transformação do poder das migalhas, irmãos. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito, que maravilha, seja feito para contigo conforme tu desejas. Porque o que aquela mulher desejava, irmãos, não era outra coisa senão algo nobre: a libertação da sua filha, a cura da sua filha, o livramento da sua filha. Irmão, no meu exercício de fé, eu arrisco crer sempre, que todas as vezes que pedimos para Deus fazer algo transformador na vida de uma pessoa, o Senhor dá um jeito de fazer algo por esse indivíduo, amém? Aquela mulher então foi transformada pelo poder das migalhas divinas, que transformaram naquele dia cachorros em ovelhas. Isso é maravilhoso demais. Tudo porque a mulher não parou, não desistiu, foi até o final, porque quem não chora não mama. Ó mulher, grande é a tua fé. Vocês viram, irmãos, que aquela mulher estava só no desespero. A gente muitas vezes não considera, né, que esse meu clamor, isso a gente fala: mas eu não tenho fé suficiente. Mas só para você estar na angústia de achar que você não tem fé suficiente, é exatamente isso que o Senhor vai estar potencializando. Por isso, meu querido e minha querida, eu quero trazer para vocês: o Senhor tem um jeitinho muito especial de fazer contigo o que é preciso. O que for preciso, Deus vai fazer com você. Uma coisa você precisa olhar para dentro de si e falar assim: até onde eu vou? Vai até as últimas forças que você tiver, não desista. Quando palavras humanas vir mandando você parar, vir com palavras negativas, fala assim: não é por aqui não, não é por aqui não. O que estou pedindo para Deus é uma coisa que preciso muito. Eu vou continuar. Não perca a bênção da humilhação, não perca a bênção da humilhação, porque aquele que se exaltar será humilhado, mas ao que mesmo se humilhar será exaltado. Humilhar debaixo da potente mão de Deus, e Ele vai te exaltar. Queridos, eu acho maravilhoso demais a gente vê uma transformação dessa. Eu poderia então lembrar de um outro ditado para concluir essa mensagem: o pouco com Deus é, o pouco com Deus é, o pouco com Deus é muito. Pegue as migalhas do Senhor, desfrute do poder das migalhas, transformadora, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, queridos?